epígrafe aqui diz assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios, e era esse varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse: esta é a sua senhora. Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e restauraria da sua lepra. Amém? Os irmãos poderiam sentar. Glórias a Deus, aleluia. Diante de tudo que já foi concedido nesta noite, sabemos que o Espírito Santo de Deus já falou a muitos corações aqui nesta noite, né? Mas quem sabe através dessa palavra, o Senhor tem alguma coisa para falar contigo também. Porque sabemos que para nós, irmãos, muitas coisas são impossíveis, mas para o nosso Deus nada é impossível. E a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Nós vemos aqui, nesta passagem, um comandante, chefe do exército da Síria, o rei da Síria. Ele, com seu exército, ele ganhou a batalha que estava contra Israel. Olha, Israel, o povo de Deus. E ele lutou, e ele ganhou a batalha, e tomou todos os seus espojos, e levou para a Síria, não é? E com ele ali foi uma menina. Ela foi presa, levada cativa, mas ficou junto com sua mulher, sendo ela então uma escrava, né? Aleluia. E como foi dito aqui, ó, guarda o que tens, né? Para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Aquela menina, irmãos, ela foi levada cativa. Aquela menina, você não vê o nome dela ali. Aleluia. Mas eu estava pesquisando, irmãos. Nós poderíamos chamar aquela menina de Ágata. Por que Ágata? Porque Ágata significa boa, bondosa, generosa, né? Poderia ser chamada de Boni. Por que Boni? Que significa também bondosa, amável, bonita. Aleluia. Né? Ninguém tinha conhecimento daquela menina, mas aquela menina tinha um grande conhecimento das coisas de Deus, porque ela aprendeu, ela ouviu, ela viu aquilo que seus pais haviam ensinado. Aleluia, não é? E ela adentrou, foi àquela casa, e aquela menina, ela podia ver o que estava acontecendo dentro daquele lar. Aquela menina, ela tinha ouvido, ela ouvia as coisas que estavam acontecendo dentro daquele lar, não é? E ela tinha boca, e ela podia falar. Muitas das vezes, irmãos, Deus faz coisas que nós não entendemos, né? Por isso que a palavra do Senhor, o que eu faço hoje, tu não entendes, mas entenderá depois. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, mas por que isso? Por que daquilo? Olha, e o Senhor ele faz como quiser, como Ele quer, e não como nós queremos. Muitas das vezes Deus nos coloca em certo lugar, irmãos, como já foi dito aqui, né? Aleluia. A gente medita numa palavra, a gente fala, quer falar de um jeito, mas muitas vezes Deus faz da outra forma, e não como nós queremos. A mãe Roseli não deu testemunho aqui, que foi falar para uma pessoa, não aceitou, mas Deus tinha outros propósitos, e foi atingir o alvo necessário. Aquela menina foi levada ali não por acaso, irmãos, na casa daquele homem, porque a lepra era uma doença que não tinha cura naquela época, é uma doença que levava à morte. Aquele homem era um homem, ora, segundo o coração de Deus. Deus, ele tinha prazer em Naamã. Aleluia.
Nós vemos, irmãos, que ali havia muitos leprosos, mas diante daqueles leprosos foi escolhido quem? Naamã. Aleluia. Um comandante que comandava um exército que destruiu Israel por completo. Não é? Muitas vezes a gente não entende, mas por que aconteceu isso? Por que daquilo? Mas precisava ver o que o povo de Israel estava fazendo e que não estava no agrado de Deus. E Deus permitiu aquilo que acontecesse. Não é? E aquela menina estava ali, na casa de Naamã, né? Ali, ela, quem sabe, ela contava história do que aquilo que ela já conhecia, ouvia, né? Para os filhos de Naamã, para as filhas de Naamã, né? Contando ali sobre o que Elias fazia, o que, né, os seus sucessores faziam, a obra, os milagres que ele operava. Ela contava aquela história que ela aprendeu, irmãos. Nós vemos na casa do Senhor, por isso que muitas vezes eu estou em falta com isso, de estar aqui na escola dominical, no culto de ensino, porque isso é fundamental para nossas vidas, a qual nós aprendemos a palavra do Senhor, que a qual ao momento nós for estar do lado de uma pessoa que necessita, nós poder ensiná-la, explicá-la, por que somos servos de Deus, por que somos crentes, né? Aleluia, por que somos cristãos? Porque tem muitos que não entendem, e muitos como dizem, não, eu sou católico, não quero entender, né? Mas Deus, Ele faz como quer, como Ele quer, não como nós queremos. Eu aceitei Jesus, irmãos, foi pela dor. Aleluia. E Deus tem essas maneiras de chamar a cada um. E Deus tem essas maneiras de usar a cada um. Um chega aqui, prega e se expressa de uma forma gloriosa, a qual Deus usa tremendamente. Outros são mais calmos. Outros... Então Deus usa como quer, a maneira que quer. Né? E Deus estava usando aquela menina, levada à casa de Naamã. E aquela mulher, ela ouviu as histórias daquela criança, sabendo que Israel tinha o profeta, homem de Deus, que poderia curar a enfermidade de Naamã. Aleluia! E como eu disse, irmãos, eu aceitei Jesus pelo sofrimento da minha filha. Eu era uma pessoa que gostava de beber, de fumar, e jogava dinheiro fora, em jogo de bilhar, jogo de bicho, né? Ganhava um tanto, chegava outro tanto, acabava com tudo, era viciado nisso aí. Aleluia. Mas Deus me alcançou pelo seu infinito amor e misericórdia. Eu já disse aqui, eu não era para estar aqui, eu já disse uma certa feita. Eu morava no Maracatu, eu estava dormindo, saiu tanto sangue do meu nariz, irmãos, e pela boca que atravessou dois colchão e o travesseiro, e encheu de sangue por baixo. Aquele dia eu já não era para estar aqui mais, né? Eu fui no fúnebre, acho que da minha sogra, né? Pastor Osias, que eu era da outra igreja, esteve lá. E ele estava orando e de repente ele falou comigo. Falou, eis meu servo, que eu tirei da cova, para que você tenha mais oportunidade de levar a minha palavra. Hoje estou aqui, para a honra e glória do nome dele, porque toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Não é? Guarda o que tens. A gente tem que guardar, amor, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve, né?
A gente tem que deixar entrar no ouvido e cair no coração. Guarda o que tens. Aleluia. Essa menina, ela guardou. Né? Tudo que aprendeu, ela guardou para o momento e a hora certa. Que quando Naamã entrou e que ela viu aquela situação, ela falou para a mulher, para sua senhora, olha, né? Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Aleluia. Não é verdade, irmãos? E aquele homem precisaria ver o que aquela menininha falava, que é, olha, uma judeia, né? Está ali. Não, ele deu. Ele falou, não, eu vou. Ele foi atrás de quem? Do seu rei. Né? Ele foi atrás do seu rei e falou, não, faça uma carta que eu vou enviar ao rei, porque eu preciso ser curado desta lepra. Eu preciso ser curado desta enfermidade. Não é? Quantos irmãos estão correndo atrás de tantas coisas para ser curado? Quantos estão correndo atrás de tantas coisas para que a sua necessidade seja suprida? Estão correndo atrás de tantas coisas, irmãos, e não dá valor àquele que Deus muitas vezes tem falado ao coração. É que nem o irmão Zé Basílio estava falando assim, olha, Deus prometeu, Deus vai cumprir. É tudo no seu tempo e na sua hora. Não é o nosso tempo, irmão. Deus tem as suas promessas. Aquela mulher do fluxo levou quantos anos? Acho que 6 dias para ser curada, né? Isso? Não, levou 18 anos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que mil anos é como um dia como 1000 anos. Então não se desespere, porque o que há de vir virá e não tardará. Tudo tem o seu tempo determinado por Ele. E vai chegar. Não se desespere, é um pouquinho de tempo que há de vir virá. Aleluia, tem paciência. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Agora Naamã pega a carta do rei e leva para cá, para o rei, né? Lá de Israel. E o rei de Israel vê aquela carta, né? Para que ele orasse, o rei indignou, quem sou eu? Sou Deus por acaso para que eu venha curar? Ali rasgou as suas vestes, mas ali tinha um homem de Deus. Sempre tem um servo de Deus, irmãos, que você com fé orar, pedir oração, orar, ele vai ser atendido. Você não vê o irmão Zé Batista, disse que orando, muitas vezes você ora e você não vê o efeito de momento, irmãos, mas Deus está trabalhando. Deus ele está agindo. Uma certa feita, eu falei, Senhor, eu não vou mais pregar a sua palavra, eu não vou mais falar do seu amor, eu falo, nada acontece. Aleluia. Eu morava na Vila José, um certo jovem, e eu falando sempre do amor, eu falei assim, jovem, sai dessa situação. Eu falei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele vai te livrar de tudo isso, Ele vai te dar saúde, vai te dar força. Eu falei, para mim não tem mais jeito não. Eu falei, tem. Para o homem não tem jeito, mas para Deus nada é impossível. E aquilo se passou o tempo, irmão. Mudei aqui para o Jardim Paraíso. E uma certa feita eu indo para lá, eu vejo aquele menino com uma Bíblia debaixo do braço. Eu falei, Domingos, que maravilha. Ele falou, Gilmar, você vê como Deus é bom? Aleluia. Hoje eu estou na presença do Senhor. Não importa, irmãos. Uma palavra somente, ela salvará o pecador. Umas palavras só, ela curará o enfermo. Muitas vezes você, não tem jeito, não tem. Tem. Quem disse que não tem? Você olha, não tem jeito para você, mas para Deus nada é impossível. Aquela menina,
Ela poderia falar, não, eu não vou fazer nada por esse comandante, não. Olha, acabou com o meu povo, trouxe eu aqui escrava, eu ainda vou fazer isso por ele? Não, aquela menina tinha um amor no seu coração. Aquela menina, ela tinha prazer. Ela olhava e via a necessidade daquele homem. Nós temos que ter o olho, irmão, de Jesus. Olhar e ver a necessidade das pessoas. Você nunca olhar para o seu vizinho porque ele é ruim, porque ele está gritando, porque está fazendo, e você desprezá-lo, não. Você tem que olhar com amor a ele, que é uma alma preciosa para o Senhor. Não é? O que você não pode é deixar de falar do amor de Deus. Porque, irmãos, que Jesus disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma chamada universal para todos. Mas missões, irmãos, às vezes ela é específica. Tem missões que não é para qualquer um. É a escolha de Deus. Porque senão Deus não precisaria escolher um profeta, não precisaria escolher Davi, né? Não poderia escolher Josué, não precisaria escolher Moisés. Ele escolheria todo mundo, e todo mundo servo de Deus, ia ali, né, buscar aqueles povos incrédulos. Não, mas para cada coisa há uma pessoa específica. Na prisão, qualquer um vai entrar lá, irmãos? Qualquer um. Na prisão, a pessoa tem que entrar consagrada, tem que ir em jejum e oração, porque ali é um antro perdido, irmão. Eu já entrei 2 vezes na prisão e falei, olha, coisa carregada, coisa difícil. Você entra, você fala, um zomba, um critica, um dá risada. Não é assim, Moisés? Tem uns que respeitam, tem uns que estão lá caladinhos, fica lá, ouve. Né? Mas muitas das vezes a palavra não é para todos. Muitas vezes Deus envia você para tal lugar para colocar alguém. Na escola, muitas vezes Deus permite você estar ali na escola, você ser instrumento, para você olhar e ver a necessidade das pessoas, ver como estão compartilhando esse jovem com essas coisas de hoje, dessa tecnologia. E você tem que mostrar para ele a diferença, você tem que ver a sua necessidade, de ouvir do que eles falam, de ouvir do que eles necessitam. Porque muitos estão fazendo tantas coisas, mas muitas vezes eles estão ali angustiados, eles estão querendo uma liberdade que eles não conseguem por ele mesmo. Mas você é a luz. Você tem olho para ver a necessidade daquela pessoa e ouvir o que ela está precisando. E agora Deus vai abrir a sua boca para você falar do amor dele para essas pessoas. Assim como na indústria, no trabalho. É a mesma coisa. Trabalhei na GM 19 anos e 8 meses. Olha, irmão, coisa triste, coisa triste. Não é, Marcelo? Para falar de Jesus ali, nós fazíamos culto num lugarzinho assim, na hora do almoço. Uns gostavam de ouvir, mas depois começou perseguição, não podia fazer. Mas já falamos, nós não estamos fazendo nada, só estamos adorando a Deus, mas não pode. Mas ali surtiu muito efeito, irmãos. Porque aquele que a gente pensava que não ia ser alcançado, foi alcançado. Um jovenzinho que estava fazendo faculdade de engenharia mecânica. Ele conversava muito com a gente, trabalhava ali na mecânica ali da fundição de ferro. E eu falava sempre do amor, eu falava assim, filho, não tem coisa melhor que servir a Jesus. Jesus é a solução para os nossos problemas, nossa situação. E ele falava assim, irmão, olha, meus pais estão para separar, minha mãe já não aguenta mais, meu pai bebe, meu pai briga, meu pai faz isso, faz aquilo. Aleluia. E eu falei para ele, olha filho, se você entregar sua vida para Jesus, entrega a tua vida, será salvo tu e a tua casa. E nesses tempos foi, olha irmãos, e tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Eu saí dali, eu acho que umas 20 pessoas se converteram ao Senhor.
Eu, quando entrei ali, eu entrei como operador de utilidade. Tinha o chefe, eu trabalhava ali 4x2, 4x3 e 4x4. Oh, dia maravilhoso. Construí minha casa ali com as bênçãos de Deus e com a graça de Deus, GM. Eu sempre falo, a GM foi uma mãe e um pai para mim. E é o lugar que eu nunca esperava trabalhar. Mas foi Deus quem abriu a porta. E Ele fechou no momento e na hora certa. Aleluia. Não é? Então não se desespere. Deus tem tempo para todas as coisas. O importante é você ser olhos de Deus, ouvido de Deus e a boca de Deus. Deixa Deus te usar. Por que fecha a tua boca? Porque quando é necessário de falar, você não fala. Olha, e tem uma coisa que Deus está incomodando aqui, dizendo assim, olha, você não fala, mas você participa com eles. Saia do meio deles. Mostra para ele a sua diferença. Você serve um Deus que tudo pode. Você está querendo algo para a sua vida? Olha, faz a vontade do Senhor. Seja os olhos do Senhor naquele lugar onde você está. Seja ouvido do Senhor. Para você entender, compreender o que eles querem, o que eles estão falando. E seja a boca do Senhor para você falar para eles a verdade. Porque a verdade, irmãos, é dura. Mas a verdade, ela cura. A verdade, ela salva. Muitas das vezes nós queremos passar a mão, né? Mentirinha. Mentirinha de nada, passa a mão, tudo bem. Não tem isso não, irmão. Mentirinha, tanto ela é pequenininha como grande, é um efeito só. Porque o pai da mentira é o diabo. Nós somos luz do mundo e o sal da terra. Aquela menina, ela foi ali para que Naamã fosse curado. Porque Deus tinha prazer em Naamã. O Naamã, um homem generoso, um homem que todo mundo respeitava, não é? Aleluia, era um homem respeitado, moço. Por ser comandante, por ser tudo, era um homem respeitado, valoroso, né? Homem valoroso, mas porém leproso. E quantos estão leprosos aí, irmãos? Quantos? Hoje a lepra tem cura, né? Porque disse que, eu pus aqui, eu coloquei porque eu não sabia disso, mas a lepra hoje é hanseníase, né? Não é mais lepra, não se fala mais lepra, porque na época não tinha cura, hoje já se tem cura, já se tem vacina para ela, né? Aleluia. Hoje tem vacina para todas as coisas, irmãos. Mas a melhor vacina para nós é a palavra de Deus nas nossas vidas. Ela tem que ser injetada diariamente a nós, né? Para não sermos contagiados, contaminados, para não sermos influenciados nada deste mundo, né? Porque como foi dito, olha, nós não vamos levar a riqueza dessa terra, nós vamos levar aquele que nós guardamos. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Você aprendeu coisas grandes neste lugar. Jesus tem propósitos para nossas vidas, não é verdade? Nós temos que olhar para as pessoas e ver as necessidades que elas precisam, que elas necessitam. Porque um dia foi assim, não é? Deus, conhecendo a minha necessidade, usou alguém, aleluia, para me alcançar. Porque Deus já tinha os seus propósitos. Então a chamada, irmãos, como eu disse, mundial é de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Faça a sua parte, prega a palavra, fala do amor de Jesus, no ponto de ônibus, na escola, no trabalho, né? na fila do banco. Aleluia.
Esses tempos atrás eu estava na fila do banco e um senhor reclamando da vida e falando tanta coisa. Eu falei, Senhor, não faz isso não. A vida é boa, a vida é maravilhosa. Que vida boa, maravilhosa, vivendo situação, pandemia, não tenho o que comer em casa. Eu falei, a vida é boa. E sabe por quê? Porque Jesus é bom. Porque Jesus morreu em nosso lugar, aleluia, sofreu muito mais do que estamos sofrendo. O que estamos sofrendo não é nada diante do que Jesus sofreu. Ele tem coisas boas para nós. Aquele homem ficou quieto, baixou a cabeça. Ele falou assim, ó, Jesus te ama. Jesus tem propósito para cada vida. Não é? Então ele fala assim, olha, a única solução é Jesus. Olha, irmãos, tem pessoas que a gente fala, as lágrimas descem assim, ó. Né? Mas tem pessoas que são duras de coração. O importante é você falar do amor de Jesus. Lançar semente. Vai cair em terra boa? Glória a Deus, aleluia. Ela vai surtir efeito, ela vai nascer, viu? Virtuosa, né? Com virtude. Se ela cair no meio dos pedregais, irmãos, olha, Jesus sabe. Se ela cair no meio dos espinhos, o importante é que você falou. Não fique calado, não fique quieto. Né? Aquele vizinho do seu lado está precisando de ouvir algo da parte do Senhor para a sua vida. Né? Então, Ele quer usar você. Então, seja os olhos de Deus para ver o que ela precisa, ouvidos para ouvir o que ela necessita, e seja a boca de Deus para falar da salvação e vida eterna. Não é, irmãos? Para Deus, nada é impossível. Então, ele diz, pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não é assim? É, tem coração que é duro, irmãos. Eu tenho o Toninho da frente ali, alguns irmãos conhecem mecânico. Olha que coração duro. Sou católico, meus pais católicos, né? Não vou mudar de religião. Eu falei, você não precisa mudar de religião, você precisa aceitar Jesus somente. A obra que ele faz é Deus. E ele fica instalado assim, ele é bonito, né? Já ficou instalado assim, ficou mais bonito ainda. Mas quem faz a obra é o Senhor. Então seja instrumento dele. Aquele menino ninguém conhecia. Quem sabe ninguém conhece você, mas tem uma coisa, Deus te conhece. Deus conhece os seus passos. Deus conhece seu deitar, seu levantar e seu agir. E onde você estiver, fale do amor de Deus, seja no ônibus, aonde quer que esteja. Fale do amor dele. Fale do amor dele. Estamos vivendo últimos tempos na face da terra. E Jesus está à porta. E muitos estão partindo sem Jesus. E nós, muitas vezes eu digo, eu estou acomodado. Mas eu não perco a oportunidade, viu? Se tiver de falar, eu falo, irmãos. Olha, seja onde for, eu falo. Né? Tem coisa que a gente fala e a minha experiência você fala, não fala muita coisa não, que você vai até apanhar na rua, aí você pode até morrer. Né? Mas a Bíblia diz que se a gente morrer com Cristo, a nossa vida é ganha. Eu não posso morrer fazendo coisas que não agradam a Deus. Né? Eu não posso fazer coisas que eu venha atribular a pessoa e ela se revoltar, né? Aí não estou fazendo aquilo que Deus determina. Amém, meus irmãos? Aquela menina foi um instrumento de Deus, e Deus quer que você seja um instrumento na mão dele, né? No meio da sua família, no meio dos seus amigos, aonde quer que você esteja, seja o olhos do Senhor, seja o ouvido do Senhor, e seja a boca do Senhor, para que as coisas aconteçam e o nome do Senhor seja glorificado. Oreis por mim, necessito muitas orações, viu? Não sou um pregador, né? Sou um servo de Deus. Que a gente fala aquilo que Deus pede para a gente falar. Agora, abra teu coração e deixa Deus te usar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.